Olá, investidor e investidora de todo mundo. Aqui é o canal Dica de hoje e nesse vídeo de hoje eu venho trazer para vocês o que mais está chamando a atenção aqui dentro da Bolsa Brasileira, que é exatamente a questão de uma possível tributação de dividendos. Na verdade, a lei ela incluiria também tributação de fundos imobiliários, de letras de créditos, de certificados recebíveis imobiliários, etc. Mas aqui a gente vai se ater à Bolsa de Valores. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma simulação e eu peguei uma empresa que paga bastante dividendo. Eu peguei a Taesa e eu peguei uma compra lá em 2012 e o reinvestimento em dividendos. E aí a gente fez várias simulações aqui em relação à taxa que poderia ser cobrada, muito provavelmente seria 15%, e também quanto que as ações teriam que ficar descontadas para que a pessoa recebesse a mesma coisa em dividendos no futuro. Então, se você gosta do nosso canal, curta já o vídeo, se inscreve também no canal, logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, para a gente evitar alguns comentários desnecessários ou coisas desse tipo, primeira coisa, não é recomendação da Taesa, é apenas um exemplo, já que é uma empresa que paga 100% do lucro líquido dela em dividendos. Segunda coisa, empresas que paguem menos dividendos muito provavelmente vão ser menos impactadas do que o que a gente vai ver da Taesa. Terceira coisa, eu estou incluindo aqui apenas o imposto nos dividendos. Todas as matérias que falam sobre essa possível lei falam de redução de impostos em outras linhas para as empresas. Então, quer dizer, uma redução de imposto de renda à pessoa jurídica ou contribuição social sobre o lucro líquido para compensar aí os dividendos. Então, caso tenha uma outra compensação, o impacto também vai ser menor. Então, a gente está mantendo todas as outras condições constantes e fazendo aqui apenas a simulação da redução do valor do dividendo. Então, evita lá comentário desnecessário. Aqui a gente está fazendo o que o economista chama de ceteris paribus em todas as outras condições e mudando apenas a variável dividendos, ok? Vamos lá agora aqui para a nossa planilha. A planilha que eu fiz aqui para o vídeo de hoje foi exatamente essa aqui. Isso aqui foi o atual, foi exatamente o que aconteceu. Então, uma pessoa que tenha 10 mil reais, por exemplo, investiu em Taesa em 1º de junho de 2012, comprou 160 ações. Essas 160 ações, ela se transformou em 480 ações. Tá? Essa data aqui está errada, não é 4/2, é 4/12 de 2012. Aí depois a gente tem aqui 480 ações, a pessoa foi recebendo dividendos e juros sobre capital próprio, foi fazendo compras aqui ao longo do tempo. Esse valor aqui da ação, ele não tem ajuste nenhum de proventos, tá? De dividendos ou juros sobre capital próprio. É exatamente o preço de abertura que a pessoa que estava naquele dia no home broker, ela encontrou. Tá? Então, se você olhar o teu gráfico hoje, provavelmente os gráficos são feitos com ajuste, a maioria das vezes os gráficos têm esses ajustes de dividendos, então vocês vão encontrar valores diferentes. Esse aqui é o valor que a pessoa que abriu o home broker exatamente nessas datas encontrou para comprar a Taesa nesse caso. E para quem não sabe, a Taesa é o código que está aparecendo aqui, é o da Unit, tá? Que eu estou usando, TAEE11, TAEE11. Tá? E aí o que a gente tem aqui? A gente tem que a pessoa começou lá com 480 ações, já depois do desdobramento, chegou aqui no final com 972 ações. A gente tem aqui um pouco mais do que 10 mil reais, somando dividendos e juros sobre capital próprio. E a gente chegou aqui, ó, somando a partir de 2018, um valor de R$ 2.557 de dividendos. Tá? Esses são os números que a gente vai pensar agora daqui para frente. Agora vamos imaginar que tivesse essa tributação de 15% de dividendos lá atrás, já em 2012. Tá? E vamos imaginar também que o valor da ação tivesse ficado o mesmo, que o mercado não tivesse depreciado essa ação e não tivesse reduzido o preço dela, tivesse sido exatamente o mesmo valor. O que aconteceria com o acionista? Primeira coisa,
De 480 ações, o acionista só conseguiria chegar em 892 ações, ao invés das 972 ações que a gente viu antes. Por quê? Porque os valores dos dividendos foram colocados aí numa alíquota de 15%, tá? 85% aqui é o que sobrou. Né? A gente aqui fez, não está muito intuitivo, mas 85% é o que sobrou. Então aqui, ó, agora eu multipliquei por 85%, quer dizer, ao invés de você receber esse valor inteiro de dividendos, você recebe só 85% do valor. Em todos eles tem 85% do valor, os valores são menores do que aqueles anteriores. Então a gente vê aqui que inclusive os dividendos caíram em torno de 15%, aqui R$ 8.562. E aqui também, quando a gente pega de maio até o final, né, de 2018 e 2019, a gente vai ver R$ 2.097 contra aqueles R$ 2.557. A gente vê aqui uma queda inclusive superior a 15%. E isso é estranho, isso é interessante a gente perceber, porque afeta inclusive o juro sobre capital próprio. Se vocês olharem lá atrás na planilha, vocês vão ver que durante esse período aqui, apenas pegando 2018 e 2019, de juro sobre capital próprio, a Taesa ela distribuiu para esse acionista R$ 626,86. E quando a gente pega aqui com a alíquota, a gente vê R$ 578,33. Porque como a pessoa consegue comprar menos ações com os dividendos e juros sobre capital próprio dela, não afeta apenas os dividendos, afeta também a quantidade de juros sobre capital próprio que você recebe, mesmo não tendo mudança aqui da alíquota do juro sobre capital próprio. Então você vê que você perde aqui duas vezes, você perde tanto nos dividendos quanto no juro sobre capital próprio. Tá? E aí a gente poderia, por exemplo, baixar aqui, vamos imaginar que no futuro o Brasil resolva fazer uma alíquota igual a dos Estados Unidos de 30%, por exemplo. Então a gente vai ter aqui, ó, R$ 7.180. Né? A gente já viu ali que era 10.500 e caiu para R$ 7.180 com essa alíquota de 30%. E aí a gente tem aqui também, né, já que vai diminuir os dividendos, muito provavelmente essa ação especificamente, outras ações que pagam muito dividendo, devem ter um desconto do valor da ação. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei 12% de desconto da ação de propósito. A gente vê que a gente chega aqui no final no mesma quantidade de ações. A mesma quantidade de ações não é suficiente para fazer a empresa pagar aqueles R$ 10.100 de dividendos. Só é suficiente para ela pagar R$ 8.980. A gente vê aqui que não teve uma queda de 15% dos dividendos. Foi uma queda menor porque as ações elas acabaram reduzindo também de preço. Isso mostra que as ações não devem cair os 15%. Em compensação, a gente vê que agora os juros sobre capital próprio aqui eles estão parecidos, ó, 141, 161 e 323, ó, 141, 161 e 323. Então essa queda de 12% é mais ou menos o que deve acontecer. Às vezes até cai um pouco mais, porque a gente viu aqui que se a gente pegar apenas 2018 e 2019, a gente tem aqui R$ 2.270 contra os 2.557. Se a gente quiser ter os mesmos 2.557 aqui em 2018 e 2019 de dividendos e imaginar que o mercado vai precificar exatamente dessa forma, o preço da ação teria que cair muito mais, por incrível que pareça, e que eu mesmo não teria pensado nisso. Tá, olha só, R$ 2.531 se o preço das ações todas caísse em 25%. Né? Ainda daria até um pouco mais aqui, se a gente pegar 27% provavelmente. Ó, 2.592. Seria aqui 26, que daria aqueles 2.550 e pouco. Quer dizer, você precisaria ter 1.117 ações ao invés das 972 para você conseguir a mesma quantidade de dividendos 5 anos depois aqui, de 2018 e 2019. Então esse é o grande impacto da tributação de dividendos, caso não seja feito nada extra na lei
com relação à própria empresa. Se reduzir imposto de renda à pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, o que vai acontecer é que o lucro líquido da empresa aumenta e aí ela paga o dividendo, então uma coisa acaba compensando a outra. Mas se for apenas a tributação de dividendos, o impacto é esse que a gente viu aqui no vídeo. Vocês vão ter, principalmente empresas que pagam muito dividendo, uma queda aí que, na minha visão, vai girar entre 10% e 12%. Outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: se vocês lerem aquele livro Investindo em Ações para o Longo Prazo, do Jeremy Siegel, vocês vão ver que ele tem algumas simulações com relação a dividendos, na verdade alguns estudos históricos, porque depois da recessão lá de 1929 e depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos aumentaram essa tributação de dividendos, e aí o que aconteceu foi que empresas que até 1929 costumavam pagar mais de 70% dos lucros em dividendos, e quando elas precisavam fazer um investimento, um projeto, elas emitiam novas ações, elas passaram a reter esses lucros, e no período subsequente esses dividendos caíram para em torno de 49% na média. Então a gente percebeu que existiu uma diferença, e ele mostra isso na própria estratégia da empresa de distribuição de dividendos. Então uma empresa às vezes igual a Taesa, que hoje distribui 100%, ela poderia, por exemplo, passar a distribuir 70%, 75%, eu não lembro agora do estatuto da empresa, mas mesmo que o estatuto obrigue ela a distribuir 100%, pode convocar uma Assembleia Geral de Acionistas para reduzir esse impacto. O que aconteceu foi que aumentou lá as recompras de ações. Tá? Então, o que acontece é que, às vezes, o governo ele tenta tributar de uma forma e as empresas encontram uma forma de sair pela tangente. Quem não vai conseguir sair pela tangente são as pequenas e microempresas que, além do Prolabore, no final do período do exercício social, acaba distribuindo dividendos para os seus proprietários, para os seus administradores, para os seus cotistas. Essas sim vão ter dificuldade porque ela não tem como recomprar ações. Então isso é que é a grande questão. Na minha visão, o governo está muito mais de olho nas micro e pequenas empresas, até mesmo do que nas empresas de capital aberto. De qualquer forma, o impacto foi mostrado aqui. Recomendo a leitura do livro do Jeremy Siegel, quem puder, Investindo em Ações ao Longo Prazo. Também recomendo que vocês olhem as carteiras que a gente tem na nossa área de membros, https://areademembros.dicadehoje7.com. Inclusive, a gente tem lá uma carteira de dividendos que é baseada em maiores dividend yields, de acordo com alguns outros critérios ali, indicadores que são importantes também, porque os dividendos não bastam ser altos, né? Eles precisam ser sustentáveis também. Eu vou botar o link na descrição também, e agradeço a todos por estarem assistindo esse vídeo. Não deixem de dar o like, se inscrever no canal. Abraços a todos e bons investimentos. Tchau, tchau.